Faz um favor para mim? Pega a sua Bíblia, abre em Levítico 26, 21 e dá uma lida na tradução que você tem aí. Só não lê no hebraico, caso você saiba, mas lê na sua tradução. Provavelmente você vai ler uma versão errada do texto original. E a versão correta a gente discute depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana encerramos a leitura da porção de Trumá, hoje focando nos parágrafos 66 e 67 do Zohar, sexto ano de leitura. Bem, como é que está aí a sua tradução então de Levítico 26, 21? Provavelmente o início do versículo vai dizer alguma coisa do tipo: então se você andar de maneira contrária a mim, né, como se Deus falasse, se você for de um modo contrário a mim, andar contra mim. Bom, essa expressão contrária a mim, né, é a palavrinha hebraica kri. E na verdade não significa ir contrário a mim, não tem nada a ver com isso. É uma tradução que se difundiu provavelmente pela versão inglesa da Bíblia, do Rei James, eu não vou entrar em detalhes aqui, mas não é a tradução mais exata. E eu queria discutir com vocês isso porque é muito importante. Bom, a palavra kri, ela vai ter na verdade dois significados. Ela vai ter um significado literal e um significado cabalístico. O significado literal da palavra kri é uma emissão seminal, que para o judaísmo, vamos começar falando do nível literal, do nível religião, tá? É uma coisa extremamente complicada. Você ter uma emissão seminal, então estamos falando do caso masculino, né? Estamos falando de homens. Você ter uma emissão seminal sem que seja dentro de uma relação sexual, tá? Por exemplo, numa masturbação, ou por exemplo, numa poluição noturna, é algo extremamente complicado. Tá? Também não vou entrar em detalhes o que se faz, porque não é o foco desse canal, o canal não é sobre judaísmo propriamente dito, né? Mas o judaísmo vai ler esse versículo desse modo: se vocês andarem comigo e tiverem uma emissão seminal, né? Ou seja, se vocês tiverem uma emissão seminal, né, eu vou bater em vocês 7 vezes pelos seus pecados. Essa é inclusive também, se você quiser aproveita já a sua Bíblia, a explicação que o judaísmo vai dar para o versículo um pouquinho mais para frente, 7 versículos para frente, Levítico 26, 28. Tudo bem? E essa é a explicação literal. Eu não vou entrar muito mais em detalhes, como eu falei, não é o foco aqui do canal. Mas, kri, na Kabbalah, é algo um pouco mais amplo, na verdade muito mais amplo do que só a emissão seminal. E aí se aplica no conceito cabalístico tanto para homens como para mulheres. Kri é um segredo cabalístico de você não seguir as regras da espiritualidade em geral. É isso que significa kri. Ou seja, o que o versículo 26, 21 estaria dizendo do ponto de vista cabalístico? Se você não andar dentro das regras da espiritualidade, né? O mundo tem regras, do mesmo jeito que tem regras da física, tem regras da química, regras da biologia, tem regras da espiritualidade. Se você não andar dentro dessas regras, o que diz o resto do versículo? Eu vou continuar batendo em você várias vezes, 7 vezes, certo? E assim também a gente entende o versículo 26, 28. Bom, o que acontece? Indo um pouco mais além. A gente viu num vídeo anterior dessa semana que as energias negativas elas ficam na Kabbalah no norte e ligadas às Sefirá de Gevurah. Se você quiser dê uma olhada no vídeo da quarta-feira, tá? E eu falei que, por exemplo, o Zohar explica que em geral a coluna dos sacrifícios, a coluna de fumaça do sacrifício subia reta. Só de noite que ela se inclinava e ia para o norte. Justamente para tapar um buraco que existe no norte, de onde vem essa energia negativa. E o Zohar agora revela para nós um segredo profundo, dizendo que o chefe, digamos, dessa energia negativa, desse buraco que fica no norte, é essa palavra kri. Então veja de novo, no judaísmo é um sentido totalmente diferente, né? O sentido literal de kri é você ter uma emissão seminal, geralmente problemática, como eu falei, numa masturbação ou na poluição noturna, né? E a Kabbalah vem e fala, é muito mais do que isso. Você entrar em contato com Kri, entrar em contato com essa energia é você deixar de seguir as regras da espiritualidade e você acaba se conectando com essa energia negativa que na Kabbalah está associada com o norte, com Gevurah.
Bom, e o que que acontece? Quando você se conecta com isso, o versículo fala, tanto o 21 como o 28, você recebe 7 vezes mais da energia negativa que você está recebendo. Você realmente entra num processo extremamente complicado que depois você precisa fazer uma limpeza para se purificar disso. Bem, vamos avançar um pouco. Como é que eu faço essa limpeza e quais que são os aspectos práticos? A principal conexão negativa com essa energia do Kree, essa força negativa, chefe das forças negativas que ficam no norte, ocorrem à noite. Como acabei de falar, a gente falou disso no vídeo da quarta-feira. A coluna de fumaça ia à noite para lá, né, para tentar barrar um pouco essa energia. O que que acontece durante o sono? A Kabbalah explica. Para quem estuda Kabbalah, esse assunto que eu vou falar agora já é um pouco mais batido, né? Toda noite, quando a gente vai dormir, a nossa alma sobe, ela vai dar um passeio pelo mundo espiritual, também não vem aqui ao caso o que ela vai fazer, ela vai prestar contas do que aconteceu durante o dia, e o nosso corpo fica aqui, obviamente, onde você foi dormir. E nesse momento, o nosso corpo ele fica, portanto, muito vulnerável. Na verdade, tanto o corpo como a alma ficam muito vulneráveis, né? Porque o corpo ajuda a proteger a alma e a alma a proteger o corpo. Como nesse momento de sono os dois estão separados, os dois ficam muito vulneráveis. Em que sentido? O corpo fica muito sujeito a impurezas, tá? E a alma, ela pode ser desviada por espíritos ou por energias negativas, que a gente chama de demônios na Kabbalah. Em geral, se a pessoa tem um bom nível espiritual, se ela tem, digamos, uma fortaleza espiritual, isso não acontece. A alma sai, sobe para onde precisa ir, faz o que precisa fazer durante a noite e nada acontece. Mas isso é para pessoas com um nível espiritual. Para a maioria das pessoas, o que pode acontecer? De essa alma estar realmente saindo aí durante a noite e sofrendo influência dessas energias negativas que regem, como eu falei, no norte, em Gevurah e energia de Kree. Então a alma também recebe impurezas. Não é a mesma impureza que o corpo recebeu, mas a alma recebe impurezas. E aí quando você acorda pela manhã, a alma volta para o corpo, você está, digamos, num estado de impureza duplo, tanto da alma como do corpo, tá? É isso que o Zohar explica, que a Torá está se referindo quando fala de 7 vezes mais energia negativa. Ah, mas e aí, você acabou de falar de duplo, né? De corpo e de alma. O 7 é porque pega 7 esfirot debaixo da árvore da vida. De Hesed a Malchut. Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Então pega 6 esfirot que a gente chama de Serampim e Malchut. Tudo bem? Mas pega no corpo e na alma. Tudo bom? Bom, e aí o que acontece? Por causa disso, tá? O Zohar explica um fenômeno que pode acontecer. A maioria dos homens, isso é sabido, acontece o que de manhã, pela manhã quando acorda? Acorda com uma ereção, né? Em alguns casos, inclusive com a poluição noturna que a gente falou, que aí para o judaísmo é um caso à parte, tem que saber como é que se faz, se purificar, né? Se você tem esse problema de poluição noturna, você tem que fazer mikve e coisas desse tipo. Mas ainda que você não acorde com a poluição noturna, o fato de você acordar, como a maioria dos homens acorda, com essa ereção matinal, é prova de que pode ter acontecido o quê? A sua alma foi seduzida durante o sono por esses demônios, por esses espíritos negativos, que falaram para essa alma sobre o quê? Sobre sexo, sobre prazeres mundanos, sobre coisas desse tipo. E aí o homem realmente acorda com isso. Bom, e qual é o problema? A ereção por si, nenhuma. Mas, por exemplo, você ter uma relação sexual nesse estado, o Zohar não recomenda muito. Vamos supor que o homem acorde com essa ereção matinal e tenha relação. Tá? E ali, por exemplo, nasce alguém, engravide a mulher e aí essa relação gere alguém daqui a 9 meses, 8 meses, 9 meses. A criança que nasce pode vir com uma energia muito negativa, porque ela veio carregada com essa energia de impureza ligada ao norte, ao Kree, tudo que nós estamos falando. Tá? Então o ideal, se a pessoa acorda de manhã, tá com essa vontade, acorda com esse desejo matinal, o mais ideal é que primeiro ela se levante, faça o mínimo de alguma lavagem, por exemplo, lave as mãos, lave o rosto, tá? Depois ela pode voltar para a cama e aí ter a relação conjugal que ela quiser. Mas ela deu uma purificada com a água. Acordar, como eu falei, diretamente e com essa ereção matinal já ter a relação sexual não é muito recomendado pelo Zohar por causa dos motivos que a gente está falando aqui.
Aliás, já que a gente está falando nisso, e aí um oposto ao que nós estamos falando, qual que seria o oposto de uma relação complicada, uma relação sexual complicada? A relação mais sagrada que a gente pode ter, segundo a Kabbalah, é na sexta-feira à noite. Tá? Porque aí é justamente o oposto. A alma está elevada por causa da sexta-feira, da entrada do Shabat. Aliás, a gente falou disso recentemente aqui no Zohar Diário, né? A gente ganha 3 níveis a mais de alma. E aí você ter uma relação nesse momento é o oposto disso, né? Você está carregado de energia santa, positiva, não de energia negativa, tá? Mas enfim, quando você está nos dias normais da semana e acorda com essa ereção, vale a pena ter esse cuidado. E aí de novo, mas então em mulheres não tem esse problema? Tem também, é que nas mulheres obviamente isso não se manifesta no corpo físico, não tem um órgão sexual que fica ereto no caso de mulheres, mas a mesma lógica, tudo bem? As mulheres também estão expostas a essa energia de Kri. Como eu falei, se você for entender no sentido literal do judaísmo, não. Mas no sentido cabalístico, afeta homens e mulheres. Mulheres também estão sujeitas a isso quando a alma delas sobe, pode estar sendo seduzidas por energias mais negativas, quando ela acorda de manhã, ela está com essa impureza. Então o mais recomendado faz uma lavagem de mão, faz uma lavagem de rosto, principalmente se quiser ter uma relação sexual. Bem, o vídeo deve ter ficado aí um pouco longo, né? Nem sei quanto deu de gravação, mas é um vídeo bastante importante para que vocês entendam, né? E principalmente vejam como provavelmente a tradução, né? Que eu fiz essa provocaçãozinha ali antes da vinheta. Leiam a tradução de vocês de Levítico 26, 21. Não dá para imaginar que a Bíblia está falando disso, né? Dessa palavrinha Kri. E aí vocês ficaram sabendo então o que essa palavra significa no nível literal de judaísmo, que é a emissão seminal, poluição noturna, por exemplo, e no conceito cabalístico, que é algo muito mais amplo e que vale a pena a gente ter em mente esse conceito. Um bom dia a todos, Shabbat Shalom e tudo de bom.